E agora, quero chamar a Natália. Por favor, Natália, o palco é teu. Bom, eu quero agradecer à CBC pelo convite, é uma honra estar aqui. Agora eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a atuação da ginecologia do esporte nas mulheres de alto rendimento. Durante muitos anos, e é preciso entender que durante muitos anos os estudos eles eram realizados em homens e o resultado desses estudos eles eram aplicados nas mulheres, seja relacionado à alimentação, a treinamento, a recovery, né, recuperação. Mas é preciso entender que as mulheres e os homens eles têm diferenças não só anatômicas, mas também fisiológicas. E isso precisa ser compreendido e respeitado. Dentro do COB, em 2011, a ginecologia esportiva, uma ginecologista, integrou o time porque o COB teve essa percepção da importância da atuação e desse cuidado ginecológico nessas atletas. Então, criando ações voltadas para a saúde da mulher. E foi nos Jogos de Guadalajara, onde, pela primeira vez, a primeira médica do Comitê Olímpico do Brasil, a doutora Tatiana Parmegiano, ela aplicou um questionário nas atletas que estavam participando. Foram no total 130 atletas. E o que ela observou avaliando esses questionários? Que 84% dessas atletas relatavam sintomas de TPM, de tensão pré-menstrual. E 90% referiam que elas tinham uma melhor fase do ciclo, que elas sentiam melhor para competir. Mas só 63% delas não iriam competir nessa fase tida como ideal para ela, né? E esses dados eles mostram que as mulheres poderiam se beneficiar de uma atenção específica para os sintomas e planejamento também do ciclo e fluxo menstrual. E falando sobre as diferenças entre homens e mulheres, eu acho que a maior, uma das maiores, se não a maior diferença, é o ciclo menstrual. E de que forma o ciclo ele pode interferir no rendimento e na performance esportiva? Primeiro, o fluxo menstrual aumentado, então aquele volume, aquela menstruação aumentada, ela acomete 1/4 da população feminina em todo o mundo. E esse sangramento menstrual aumentado aumenta o risco de deficiência de ferro, de uma eventual anemia. Os atletas eles já têm uma perda de ferro no suor, pelo intestino, em esportes de impacto, também no sistema urinário, mas essa perda mensal na menstruação pode interferir e prejudicar o rendimento esportivo. Por quê? Porque o ferro ele é essencial para transportar oxigênio no corpo, nos músculos, e participa também de algumas reações metabólicas importantíssimas. Então, essa deficiência pode levar à diminuição de desempenho. Além disso, a famosa TPM, né? A TPM são alterações comportamentais, físicas e psicológicas também, que acontecem alguns dias antes da menstruação. Os especialistas falam que são mais 150 sintomas, alguns falam em 300 sintomas associados a essa fase pré-menstrual. E esses sintomas eles podem alterar não só a qualidade de vida, das atividades diárias, mas também durante treinos e competições.
prevalência é até 80%. Então, das mulheres sofrem de algum grau de sintomas pré-menstruais. Além disso, a cólica também, né? Cólicas de forte intensidade são motivos de falta, muitas vezes em treino, e a regularidade, a constância é importante também para se ter um bom rendimento, uma boa performance. Além disso, embora os hormônios produzidos durante o ciclo menstrual sejam primordiais, né, tem uma ação fundamental reprodutiva para uma prole, para gestar, para a mulher gestar, esses hormônios, então estrogênio, progesterona, eles agem nos diversos órgãos e sistemas. Então, tanto o sistema cardiovascular, a função de taxa de metabolismo, neuromuscular. Então, eventualmente, essas flutuações hormonais também podem alterar nos treinos e competições, resposta de treinos e competições. Mas tudo bem, qual que é o impacto real do ciclo menstrual no desempenho, na performance? Né? Então, os estudos mostram que 77% das atletas que não usam, obviamente, contraceptivo, anticoncepcional, eles sofrem de efeitos negativos e até 67% relatam que esses impactos negativos, né, esses impactos, essas influências vão impactar negativamente nos treinos e competições. E o que se tem até agora? Né? O que se sabe, de fato, sobre a influência do ciclo menstrual no desempenho esportivo? Então, o estudo, esse é um importante estudo que é, né, de 2020, que é uma revisão que foi feita. O que mostrou é que, nos estudos, é que justamente a pior fase da mulher, né, é justamente na fase menstrual, onde ela ainda vem com sintomas de TPM associados eventualmente à cólica, né, cansaço, fadiga, mas apesar deste resultado do estudo, a gente precisa sempre ter cautela em interpretar e individualizar. Na prática, muitas mulheres, muitas atletas, elas têm essa fase, né, tida como pior nesse estudo, como a melhor fase dela para performar, onde ela performa melhor, tanto subjetivamente quanto objetivamente. Então, é preciso entender e fazer um atendimento individualizado dessas atletas, né, para entender as demandas que elas tenham. E aí, depois né, do que foi visto em Guadalajara e com atendimentos, em 2014, foi introduzido, né, na avaliação da pré-participação, a pré-participação esportiva, também ginecológica. Então, é uma fase, é um período importante para não só avaliar o risco cardiovascular, mas também risco ginecológico. Então, questionários são algumas perguntas que consegue se estratificar o risco e alguns sinais de alerta para que ela tenha um atendimento, né, seja encaminhada para um atendimento ginecológico para avaliação. E no Rio 2016, então, ao longo dos anos, isso foi se consolidando. Então, os atendimentos foram feitos de forma mais individualizada, entendendo quais eram as demandas de cada atleta. E em 2021, né, foi desenvolvido a área da mulher no esporte, onde teve né, liderada pela Isabel Swan, onde tiveram vários programas, né? Então, o Comitê Olímpico do Brasil criou um departamento com foco, especialmente nessas mulheres atletas, atendendo, né, entendendo essa demanda. E o departamento, a área, é composta por comissão multiprofissional, com um objetivo, como a Isabel já falou anteriormente, de intensificar essas ações para a mulher no esporte.
Em 2022, na verdade, o time, né, cresceu. Então, agora são integrantes 4 ginecologistas da ginecologia do esporte, para fazer esse atendimento, não só das atletas, muitas vezes profissionais, mas também atletas de base, entendendo que é importante que essas mulheres, essas meninas, elas venham com um conhecimento maior sobre o corpo e, a partir disso, entendendo, tendo mais saúde, conseguindo perceber as alterações, né, possíveis alterações, elas vão chegar no profissional, né, no adulto, com mais saúde e performando melhor. Então, diversas ações são feitas, né, palestras, o canal, então, a saúde da mulher, teve um projeto, né, piloto, em que as atletas da base, elas tinham 2 vezes por semana um canal aberto com nós, ginecologistas. Durante todo esse tempo, elas podiam mandar mensagens para a gente e que a gente responderia no mesmo momento. Eu não sei, eu desconheço, mas eu não conheço nenhum outro lugar do mundo que tenha um programa desse, um projeto desse, né, onde elas poderiam ter acesso aos ginecologistas. Além disso, o time de ginecologia produziu diversos vídeos informativos, entendendo que eram meninas, né, eram da base, então com a forma de comunicação adequada para a idade, e elas recebiam esses vídeos. Inclusive, alguns deles vocês podem ter acesso no YouTube. O COB, alguns deles liberou, devido à demanda, né, a solicitação nos Jogos Olímpicos, tanto das atletas, das próprias atletas, como também dos treinadores. Então, alguns deles vocês podem, se quiser, ter acesso. No YouTube, eu falei. Esse é um deles, que eu vou passar. A cólica menstrual é aquela dor que vai e vem todo mês na região pélvica, mais conhecida como o pé da barriga, e que pode irradiar também para as costas e para as pernas. Está associado à vinda da menstruação. Em geral, começa 1 a 2 dias antes da menstruação e pode durar até 4 dias. Sortuda daquelas que nunca sentiram cólica, porque é uma das queixas mais comuns entre as mulheres. Mas a dor normalmente melhora com bolsa de água quente, exercício físico, acupuntura, remédio para dor como analgésico e até mesmo o anticoncepcional pode ser usado. Mas em alguns casos, a cólica pode ser tão forte que atrapalha a mulher a seguir sua rotina, sendo motivo de falta na escola, na faculdade, no trabalho e nos treinos, no caso das atletas. A dor, quando muito intensa, pode vir acompanhada também de enjoo, vômito, tontura e até desmaio. São sinais de alerta se a cólica vier muito forte antes, durante e depois da menstruação, se a cólica vier associado a um grande fluxo menstrual, ou seja, um grande sangramento, ou se a menstruação demora muitos dias para acabar. E se, além da cólica, a mulher também tem dor na relação sexual, dor para fazer xixi ou cocô. É importante saber que não é normal ter que faltar nos compromissos do dia a dia por conta da dor. E não é normal precisar ir ao pronto-socorro toda vez que menstrua. E se esse for seu caso, é importante procurar ajuda médica. Não se acostume com a dor, porque cólica tem tratamento. Então, esse é um dos vários vídeos, né, informativos, justamente para auxiliar essas atletas, a caso, né, não só para auxiliar no entender os sinais de alerta e procurar uma ajuda, né? Os Jogos da Juventude, como a Isabel mencionou, foi uma ação muito interessante, né? Porque inicialmente essa ação era focada nas atletas, nas meninas, mas uma demanda também que a gente não esperava também
dos atletas, né, dos meninos também, querendo entender os métodos contraceptivos, porque a gente levou diversos, né, todos os métodos contraceptivos, os tipos de absorvente, alguns informativos, e os meninos, os atletas também vieram para tentar entender, eles tinham esse interesse, né? Então, foi muito gratificante esse projeto, né, essa ação. E o que se pode, né, fazer como gestão, como treinador, como comissão técnica em relação a isso, né? Então, primeiro, promover e dar uma abertura para a discussão sobre o ciclo menstrual e a menstruação em si, deixar, né, de ser tabu, porque ainda hoje é, tanto no ambiente esportivo e além, promover workshops, né, palestras para atletas, para técnicos, para a comissão técnica também. Ter um contato referência, então eleger alguém da comissão técnica para ser a referência, para que essas meninas se sintam confortáveis de falar sobre isso. Monitoramento. Então, é muito importante incentivar o monitoramento diário do ciclo menstrual, das fases do ciclo menstrual e dos sintomas relacionados a ele. Então, propor, baixar aplicativos. Hoje em dia, tem diversos aplicativos que as atletas elas podem baixar e elas conseguem inserir dentro dos aplicativos sintomas, eventualmente, que elas estão tendo, e não necessariamente só na menstruação ou só na fase da pré-menstrual, mas em toda a fase, né, do mês, do ciclo menstrual. Performou bem? Anota lá. Anota, performei bem. Não, performei muito mal. E aí consegue se associar se é em determinada fase específica do ciclo, né? Além disso, quando esses sintomas eles impactam negativamente, tentar, na medida do possível, adequar e otimizar o treinamento quando necessário, tá? Isso é uma realidade hoje em dia. E todas as atletas elas deveriam ser avaliadas quanto ao seu histórico ginecológico. Não só com inclusão de questões sobre, relacionadas ao perfil de ferro, porque, eventualmente, elas podem estar com uma deficiência de ferro, uma anemia, provenientes de uma menstruação excessiva, aumentada, quanto também o uso de contraceptivos, disfunção menstrual, se elas estão menstruando regularmente ou não, porque, como eu vou falar mais para frente, o espaçamento da menstruação, a ausência da menstruação é um sinal de alerta, porque o ciclo menstrual, a menstruação, ela é um indicador de saúde para a mulher, obviamente, daquelas que não estão fazendo uso de contraceptivo, né, de anticoncepcional. Então, e sintomas também de percepção da influência do ciclo em relação a treinos e competições. E aqui, como eu falei, né, eu falei sobre ciclo menstrual e aí a ausência dele também é um fator, é um ponto que é alarmante, é um sinal de alerta. E eu queria perguntar para vocês se quantos de vocês já ouviram falar sobre a tríade da mulher atleta? Tá. Então, o que acontece? As atletas elas têm um alto volume de treino e quando não está adequado à alimentação, isso causa um déficit energético, né? Que nada mais é do que o desequilíbrio entre a energia ingerida, é o que se come, e a energia gasta durante a prática esportiva. Então, se a gente tem um gasto maior com o exercício do que aquela energia conseguida através da alimentação, esse déficit energético ele vai levar a uma série de alterações. O corpo ele é muito inteligente. Então, ele vai querer poupar energia, né? Se não tem, não tem para todas as funções vitais do corpo, ele vai poupar. E dos sistemas que não é visto como essencial para o corpo é a função menstrual.
Então, vai levar, esse déficit de energia vai levar a alterações nesse ciclo menstrual. Então, essas atletas, elas passam a menstruar menos, elas passam a ter uma duração menor do que o normal delas. Então, menstruavam em 7 dias, começam a menstruar 4, 3, espaçam um ciclo do outro, até, eventualmente, elas não menstruarem por meses. Tá? E isso, por que não pode ser visto com normalidade? Né? E não é normal. Porque esse déficit energético vai levar a uma alteração do estrogênio. Então, os ovários, eles não produzem estrogênio suficiente. E o estrogênio, ele é fundamental para a mulher, visto no período da menopausa, né? O que acontece? E o estrogênio, ele é essencial para o osso também. Ele é importante para o osso. Então, essa falta de estrogênio vai levar a uma baixa densidade mineral óssea. Então, começa a ter enfraquecimento ósseo. E essas mulheres têm o risco aumentado para fratura por estresse. Então, atletas que estão se lesionando, tem fratura por estresse, precisa ser investigado se, eventualmente, ela não tem um déficit de energia. Tá? E por que a alimentação pode ser insuficiente? Por diversos fatores. Um desconhecimento, uma falta de orientação, por restrições. Então, né, tem que ter... O peso hoje tem uma pressão para o peso, né, ideal, para aquele biotipo magro, dependendo da modalidade esportiva. Então, esportes de biotipo magro, de divisão por categoria de peso. Então, né, artes marciais. Aqueles que necessitam do biotipo magro para performar melhor. Né? Então, esportes de endurance, por exemplo. Então, muitas vezes, um triatleta, ele tem um volume de treino muito grande e ele não consegue, só com a alimentação, ingerir o suficiente para aquela demanda. Né? Então, muitas vezes, se ele não lança mão de suplementação, essa mulher pode começar a ter a chamada tríade da mulher atleta. Por que tríade? Porque tem o componente da baixa disponibilidade energética, que esse déficit energético, a disfunção menstrual e a alteração óssea. Né? E, na verdade, só precisa um componente para se fazer o diagnóstico, que é justamente, o problema é o quê? Falta de comida. Tá bom? E cuidado, obviamente, com aquelas atletas que fazem uso de contraceptivo, de anticoncepcional. Por quê? Porque elas vão estar menstruando. Elas vão estar sangrando. Não é uma menstruação fisiológica, não é uma menstruação normal. É só, na verdade, pela pausa do anticoncepcional, e ela sangra por essa pausa, por essa queda momentânea. Então, muitas vezes, a gente acha que está normal, está tudo bem, e não está. E, em 2014, o Comitê Olímpico Internacional ele vem, na verdade, com um conceito muito mais amplo e abrangente. Por quê? Porque essa deficiência de energia, ela não é exclusiva das mulheres. Ela também pode acometer os homens. E ela não acomete somente a saúde óssea e a saúde reprodutiva. Ela vai acometer todos os outros sistemas do corpo. Tá? Ela vai acometer função imunológica, então aquele atleta que tem sempre infecção, né, está sempre doente, a tríade é uma parte dela, como vocês podem ver. Né? Vai alterar metabolismo, vai alterar sistema hematológico, o crescimento. Então, é importante as atletas de base que estão em desenvolvimento, estão em crescimento, que se eventualmente ela tiver um déficit de energia, elas eventualmente não vão crescer o suficiente. E imagine essas meninas que estão em formação óssea, que é neste período que eles estão formando osso. Então, elas vão chegar na fase adulta sem ter atingido o pico de massa óssea delas. Imagina essas mulheres quando entrarem na menopausa, né? Que elas já vão ter o osso enfraquecido. Então, é extremamente grave, tem consequências gravíssimas, tá? E muitas vezes, quando a gente expõe isso para o atleta, ele não, né, ela não liga muito. Mas quando a gente fala que isso vai interferir na performance, aí
espera lá. Então, e vai interferir, vai diminuir coordenação, vai diminuir resposta de treino, aumenta risco de lesão, tá? Não só óssea, mas também, muitas vezes, muscular. Vai aumentar risco de infecção, vai diminuir resposta, né, para o treinamento, e isso vai ter queda de performance. Tá? Então, é importante terem ciência de que existe, né, essa patologia e que as atletas elas têm maior risco para ela. E uma outra particularidade, especificidade da mulher atleta é a incontinência urinária no esporte, que é muito pouco falado, mas precisa ser levado em consideração, porque, como vocês podem ver, pode interferir também na performance. Então, uma estrutura importante para a função menstrual, para a continência urinária, ou seja, para fazer com que evite com que essa mulher perca urina, é o assoalho pélvico. E o assoalho pélvico, como o próprio nome diz, é o chão da pelve. Ele vai fechar a pelve, né, por baixo. E tem diversas funções. Então, tem a função não só de sustentação, a absorção também de impacto, a continência urinária, a continência anal. E o que é isso? Não é só evitar com que perca fezes, mas também como perca flatos também, né? Além de equilíbrio corporal. Tá? Então, o assoalho é importante. E se sabe que atletas de modalidades de alto impacto, de alta intensidade, de mudança abrupta de direção, esportes de endurance, por diversos fatores, têm aumento de risco para a perda urinária, né? O problema é que os casos são subnotificados. Dependendo da modalidade, elas acham isso normal, né? Porque a colega perde, porque, né, a atleta que está performando muito bem, eventualmente, perde, então elas normalizam, né? E, apesar de ser comum, não é normal, né? E elas não, muitas vezes, por constrangimento, ou mesmo por normalizar, elas não relatam isso espontaneamente, né, para os profissionais de saúde. Então, essa busca tem que ser sempre ativa, né? E está associada à perda de rendimento. Por quê? Porque vai ter alteração de concentração. Então, você imagina uma atleta que tem essa perda urinária, imagina durante as competições, ela com medo, como a gente já, né, tem na mídia diversos casos, de que durante a competição ela teve essa perda de urina. Então, muitas vezes, ela muda o gesto esportivo para evitar a perda. Vai ter também, algumas fazem restrição hídrica, então elas ingerem menos líquido justamente para evitar a perda. E isso, para atleta, é muito prejudicial, né, levando a risco de algumas complicações. Existem, né, esportes tidos como de maior risco para a incontinência urinária, mas, na prática, todos os esportes têm risco. Tá? Mesmo aqueles que são tidos como de baixo risco para perda de urina, na prática a gente também observa, né? Então, não menosprezar. E, como eu falei, esportes de alto risco e alta intensidade têm risco 8 vezes maior de incontinência urinária. Então, você imagina mulheres atletas jovens, que muitas não tiveram filhos, não têm fatores de riscos clássicos para isso. Alguns estudos mostram uma prevalência de 80%. É muita coisa. Né? E aqui, no Rio 2016, onde as atletas, né, elas foram questionadas em relação à perda urinária. Então, como vocês podem observar, 40% das atletas relatavam perda de urina em algum momento. 30% dessas atletas, referiam interferência na performance. Então, muitas vezes, a gente está preocupada nos pilares, está preocupada em treinamento, está preocupada em sono, está preocupada em alimentação, e a gente esquece, muitas vezes, da perda de urina. Então, vai perder, às vezes, né, uma medalha, um pódio, por conta da perda urinária, né? Então, a gente precisa tentar ampliar todos os pontos que possam interferir nisso.
E quais são as perspectivas, né? Então, assim, nós, né, do time de ginecologistas do COB, nossas perspectivas são para melhorar o número de atletas assistidas e que não sejam só as das seleções, né? Aprimorar o teamwork, então, difundir o conhecimento entre os profissionais que trabalham com essas atletas, justamente porque muitas vezes são eles que vão detectar, né, essas alterações muito antes delas procurarem um ginecologista. E agora, né, a gente tem um trabalho conjunto também com o IOB, então nós estamos desenvolvendo um programa educativo para atletas, né, e também treinadoras, né, mais para frente, tanto adulta quanto também de base. Né? Então, e além disso, vem aí um livro da saúde da mulher atleta, e que, vamos ver, estamos tentando antes dos Jogos Olímpicos né, de Paris, para que ele saia. E como a ginecologia pode ajudar vocês? Como pode ajudar as suas atletas? Né? De diversas formas, como vocês puderam ver. Muito obrigada. Essas são, né, as outras integrantes do time de ginecologia. Então, a Fernanda, a Tati, que começou todo esse trabalho, e a Rosângela. Muito obrigada. O microfone pode ficar com vocês. Muito obrigado, doutora Natália. Eu confesso para você, vou confessar algo para você agora, que enquanto você falava, eu revisitei um momento meu dentro de casa. Eu sou casado com uma ex-atleta há 17 anos. Em algum momento eu revisitei este período da minha casa, no início do casamento. Em algum momento do meu casamento, eu me vejo agora que neste momento eu fui pouco sensível e até mesmo pouco inteligente em primeiro compreender o contexto deste período mensal que a minha esposa, sobretudo, passava. Hoje eu sou pai de uma menina também, e naquele momento a minha esposa, que é minha sócia, que é a minha esposa, de fato, que eu escolhi para passar o resto da minha vida, me pegou pela mão e me colocou sentado e me explicou: olha, funciona assim, assim, assim. E ela não me tornou somente um marido melhor, me tornou um pai melhor. E hoje nós temos um programa grande de iniciação esportiva no voleibol. E hoje também eu me sinto um professor melhor para me comunicar com essas atletas. Então, você me propiciou revisitar esse momento, digamos, pouco inteligente da minha parte, mas foi um momento que realmente eu ignorava todas as informações, e foi a minha mulher que me tornou mais inteligente. Então, muito obrigado de fato. Nós temos pouco tempo para tantas perguntas, recebemos muitas perguntas mesmo, o que é muito bom, a participação de todos, mas também é mais um indicador que a gente precisa debater cada vez mais este tema. Eu gosto de usar o termo movimento, né? Esse movimento que vocês fazem, que vocês de certa forma lideram, mas também a gente pode falar que é uma luta, né? E em qualquer luta, nós temos que identificar quem é o nosso maior adversário. E eu vou me permitir fazer a primeira pergunta sendo essa pergunta minha, para vocês duas. Então, nesta luta ou neste movimento, qual é ou onde está o nosso maior adversário, ou o maior desafio, ou até mesmo a maior barreira que temos para que a gente tenha um maior equilíbrio entre os gêneros? Por favor. André, pergunta difícil e para começar, mas eu acredito que a gente precisa pensar de forma coletiva, né? Tem um movimento da ONU Mulheres chamado He for She,
né, que os homens também apoiem esse movimento de equidade, efetivamente, né? Não queremos que isso fique no meio, por exemplo, comissões de mulheres com participação dos homens, né, para propor para uma sociedade melhor, para uma inclusão maior, para que a gente efetivamente avance nas políticas, porque todos serão beneficiados. A partir do momento que você fala, você teve mais conhecimento, quando sua mulher chegou e te passou isso, e hoje você é o melhor profissional a partir dessa perspectiva que te ampliou, esses debates têm que ocorrer, e é um compromisso coletivo, porque todos nós fazemos parte, né, do esporte, cada um com a sua posição, cada um interagindo de uma forma. Então, eu acredito que a gente não pode entrar numa espécie de competição. Pelo contrário, né, não existe essa competição. O que existe é pensar melhor o esporte e, através da inclusão de mais mulheres em todos os âmbitos esportivos, desde a liderança, a base, a maior participação, a gente vai ter, efetivamente, um esporte melhor, mais inclusivo, com talvez mais cuidado, mas eu não quero partir de uma perspectiva de gênero que a mulher vai trazer esse cuidado, porque existem homens que são cuidadosos também. Então, é pela inclusão mesmo e pela participação heterogênea de um grupo que vai tomar decisões melhores. Enfim, é por aí. Eu acho que é isso. É uma mudança paulatina. Existe uma cultura que é muito forte, né, que sempre é muito masculina, né, na sociedade brasileira, mas faz parte, e eu acho que é uma questão de um compromisso, realmente. É isso que o Guia de Representatividade propõe, né, quando você tem mais mulheres jornalistas atuando pelo esporte, quando você tem um olhar diferenciado que, de repente, vai pensar numa foto de uma forma diferente, que talvez não vai objetificar ou sexualizar a mulher. Não que isso aconteça, né? Acho que já houve uma evolução de 2000, 2008 para cá, essa conscientização, mas a gente sabe que é um processo, e com a participação de mais mulheres, esse compromisso coletivo, he for she, homens pelas mulheres e mulheres nesse contexto, a gente vai evoluir. Maravilha. Obrigado. Na verdade, é só complementando, né, que a gente precisa pensar também nas escolas, então programas também que incluam dessas crianças que estão em formação. Então precisa se estimular, porque muito do reflexo da participação feminina, né, nos jogos é porque também existe maior participação das mulheres no esporte, né? Então, mesmo fora, né, do comitê e desses programas de profissionais, é preciso também estimular alguns programas para que essas meninas se sintam seguras lá atrás e consigam treinar para justamente chegar lá, né, no profissional. Perfeito. Construção de cultura, né? Construção de cultura. Existe uma grande estudiosa sobre cultura, eu comentava com vocês antes de começarmos, Caroline Taylor. Ela tem um livro maravilhoso, indico a todos, inclusive chama Walk the Talking. E ela fala que para uma mudança de cultura dentro de um ambiente organizacional, leva em média, 5 anos. O nosso desafio é gigantesco, porque nós estamos falando de uma cultura que precisa ser mudada, uma cultura de séculos. A primeira edição dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, as mulheres sequer poderiam assistir os Jogos, e aquelas que assim o fizessem eram sacrificadas. Começamos errado. Temos que mudar essa cultura e temos um desafio grande, porque nós estamos entranhados, nós estamos nessa cultura. Então precisamos mudar a maneira de pensar para sentirmos diferente, percebermos diferente e assim mudarmos nossos comportamentos. Obrigado. Eu tenho uma pergunta aqui para a Isabel, tá? Eu não sei, não colocaram de quem é essa pergunta. Quem quiser se acusar aqui, por favor, a pergunta é a seguinte: a maioria das pessoas com altos cargos no esporte no Brasil são homens, e muitos presidentes de confederações e técnicos têm visões e comportamentos machistas. Quais ações o COB empreende para melhorar essa situação dentro das confederações?
Assim, são uma série de ações, né? Se você pensar na mulher no esporte, como eu falei, tem que pensar de forma transversal, você trazer informação, trazer um curso, o curso da equidade no esporte, né, que a gente vai lançar agora em novembro, é um curso que traz justamente essa consciência que existe, né, se a gente pensar em feminicídio no Brasil, se a gente pensar em índice de estupro no Brasil, é muito alto, a violência contra a mulher é muito alta, esse espaço da mulher, isso tudo se reflete em todos os âmbitos, desde o mercado de trabalho, no esporte, na cultura, em todos os âmbitos. Então, o Comitê Olímpico ele está fazendo um trabalho de, efetivamente, desde a saúde, a participação esportiva, a parte de cultura e políticas de equidade. Quando a gente tem uma colaboradora que não pode amamentar, porque não tem uma sala de amamentação adequada, é necessário ter uma mulher que esteja vendo isso para garantir esse espaço, ou no centro de treinamento, quando a gente tem a longevidade hoje das atletas, é uma realidade, a mulher treina por mais tempo, pratica esporte de alto rendimento por mais tempo, é necessário, às vezes, tem a maternidade durante o seu ciclo de treinamento de alto rendimento, então é necessário ter espaços que garantam segurança para que ela possa treinar para os seus filhos e amamentar, né? Isso é um ponto, e como é que a gente vai atingir isso? Quando a gente tiver mulheres em situações de liderança, podendo incluir em conselhos esses espaços, né? Que é uma capacitação de treinadores e treinadoras também para essa escuta, para esse espaço inclusivo, esse olhar diferenciado. Então, o Comitê Olímpico do Brasil está atuando através de formalização de política, mas a gente sabe que a cultura leva tempo, né? Mas é o primeiro passo, é assim que a gente consegue caminhar. E um ponto principal, que é esse curso que será lançado aí, que, enfim, que está nascendo, que vai ser essencial, porque justamente é para a gente discutir que muita coisa precisa avançar, e o Brasil é um país com índices altíssimos, né, de feminicídio, de estupro, de violência contra a mulher, isso tudo se reflete. Por isso, a gente precisa mudar aos poucos essa cultura que ainda é machista, mas eu não quero cair nesse jargão, nesse estereótipo da gente ficar combatendo isso, e não, é um compromisso coletivo, quando a gente toma consciência que existem essas diferenças e as ações de equidade são efetivamente necessárias, por conta de um histórico dessa caminhada. Então, é necessário que a gente caminhe junto para uma sociedade melhor, onde a gente, né, nossos filhos e filhas que virão e os netos vão ter condição de uma prática esportiva mais segura, inclusiva e saudável. Perfeito, Isabel. Um olhar diferente, né? Para termos um olhar diferente, temos que nos libertar ou estarmos dispostos a tirarmos as lentes que não servem mais, né? Então, muito bom, muito bom. Temos uma pergunta aqui direcionada à Natália, da participante, acho que é Luciana, tá? Depois me corrija, por favor, do Grêmio Náutico União. Ela fala assim: pensando na realidade dos clubes que não têm profissionais especializados no seu corpo técnico, qual seria a sugestão para dar orientação adequada às atletas mulheres no campo da ginecologia? Continuando, já que em geral os ginecologistas não têm conhecimento técnico para o treinamento esportivo, há algo que o COB tem feito que poderia estar acessível aos clubes? Esses vídeos é um exemplo deles. Workshops, então, assim, muitas vezes essas atletas de base, por exemplo, elas não têm, e mesmo às vezes a gente acha que a profissional, que a adulta, tem conhecimento, e não tem. Às vezes a gente se depara com a desinformação. Então, muitas vezes, o pouco que se dê de informação é muito. Então, são ações que a gente faz, né, junto ao Comitê Olímpico, sobre orientação de higiene íntima, sobre orientação de corrimento, de normalidade do ciclo, o que é normal, o que não é. E isso, por exemplo, uma ginecologista geral pode eventualmente ajudar, né, em palestras.
Uma ação que pode ser feita, muitas vezes, é ter o acompanhamento do ginecologista geral, mas ter uma supervisão de um ginecologista do esporte para auxiliar também, né? É importante. Complementando, né, às vezes é um tabu falar sobre menstruação, é algo que existe, é inerente ao corpo da mulher, a grande diferenciação, né, a mulher utiliza o seu corpo como ferramenta, né, para o esporte. É necessário a gente normalizar o sentido de acompanhar o ciclo. São vários aplicativos que a mulher pode acompanhar e associar à sua performance. Então, um profissional responsável que possa interagir, que tenha estabelecido uma confiança com o atleta, né, para ir tocar nesse assunto com cuidado, ou se precisar uma ajuda de uma ginecologista esportiva, se tem acesso ao COB, pedir, através de confederação e clubes também, é possível pedir, tem palestras, é possível fazer palestras e capacitar esses profissionais da equipe técnica para, efetivamente, acompanhar isso e ajudar suas atletas em prol de um objetivo que é a melhora da performance esportiva, uma vez que todas as mulheres passam por isso, e é necessário que a gente... isso não seja um tabu, pelo contrário, isso faz parte da saúde da mulher, né? Menstruar de forma correta, você tá evitando lesões, você está evitando perda óssea, assim, aí é a parte mais específica, né, da médica, mas com certeza isso deve ser falado, porque empodera a mulher, traz performance, ela se sente vista, e com um ambiente inclusivo, e com certeza melhora. Eu passei por isso como atleta, a partir do momento que eu comecei a acompanhar meu ciclo, houve uma melhora grande, tá? E através da doutora Tatiana Parmediano, que me acompanhou, que até hoje me acompanha. Então, é fundamental ter, porque com certeza ajuda muito na performance. Ótimo. Como nós caminhamos para a questão da capacitação para a gente conseguir fazer isso, não como profissionais da medicina, mas a capacitação para entendermos como abordar esses temas, porque não é simplesmente chegar e abordar, temos que gerar conexão. A gente fala muito isso com os nossos professores, então temos que ter a capacidade de gerar conexão para construir um relacionamento de confiança para a pessoa, a menina, se sentir segura, para aí sim nós conversarmos sobre os temas, né? Envolve capacitação, não tem jeito, sempre vai por esse caminho da educação. Temos aqui mais uma pergunta para a doutora Natália, que acredito que já falamos, tá, doutora? Mas eu acho que é sempre bom reforçar o óbvio. Pode orientar, por favor, eu não tenho o nome do participante nem da entidade, mas você pode orientar ou dar algumas dicas de como abordar a questão da utilização de anticoncepcionais para atleta melhorar, para atleta mulher. A treinadora deve fazer esta orientação? Bom, a treinadora técnica pode orientar e encaminhar essa atleta para avaliação do ginecologista, né? Por quê? Porque precisa entender qual é a demanda dessa mulher. Precisa entender o que ela espera, né, do método contraceptivo, porque os anticoncepcionais, eles têm diversos benefícios, né? Então, óbvio que o primeiro deles é evitar uma gestação não planejada, naquelas mulheres que têm necessidade disso. Benefício de reduzir síndrome pré-menstrual, que é a TPM, de diminuir cólica, diminuir fluxo menstrual. E, no caso das atletas, a gente se utiliza também dos métodos anticoncepcionais para planejamento do ciclo conforme o calendário competitivo. Então, no começo do ano, a gente senta com as atletas e avalia, né, quais são as competições importantes do ano, e a partir disso planeja para ela estar no momento que ela ache mais adequado naquelas competições importantes, né? Então isso é feito na prática. Agora, dependendo da queixa, se tem queixas importantes, orientar, né? Então orientar essa atleta a buscar uma ajuda profissional,
Para aí sim a ginecologista vai avaliar se tem contraindicações, porque existem contraindicações, então precisa avaliar se ela tem alguma contraindicação para um determinado anticoncepcional ou não. Então, às vezes a gente recebe, infelizmente, em consultório, na prática, né? E aí saindo um pouco de atleta profissional, mas de atleta amador, às vezes esportista, chegar no consultório porque nutricionista, porque um outro colega encaminhou, porque anticoncepcional faz diminuir performance, porque anticoncepcional vai reduzir ganho de massa magra, e não é bem assim, né? Tem um estudo, inclusive, atual, desse ano, que mostrou que não teve diminuição de ganho de massa magra, né, de músculo, mas existe um tabu. Às vezes chegam, não, tem que usar todo mundo tem que usar DIU não hormonal, né, como método. E, às vezes, o DIU não hormonal vai aumentar fluxo menstrual em 35% das mulheres, vai piorar a cólica. Então, em vez de você estar ajudando essa atleta, você está piorando ainda mais, né? Então, primeiro, precisa sempre individualizar. E aí, essa decisão tem que ser né, uma decisão conjunta, atleta, ginecologista. Tá? Ótimo, obrigado, doutora. Isabel e Natália, infelizmente, o nosso tempo está por acabar. Eu tenho que falar para vocês que falo em nome, inclusive, do CBC, como embaixador, integrante do colegiado de direção, que a intenção do CBC, ao trazê-las, não foi só despertar a importância deste tema, mas continuar um movimento que já está sendo feito por vocês e pelo CBC. E o CBC, estou aqui também com a função de ratificar que nós, do CBC, o CBC é um parceiro para que esse movimento continue cada vez mais forte. Como nós falamos antes do nosso painel aqui, por hora a gente pensa que é um movimento gradativo, quase que em doses homeopáticas, mas o CBC é um parceiro para que esse movimento seja cada vez mais intenso e mais forte. Por favor, levem a mensagem para a organização de vocês que o CBC de fato é um parceiro, porque entende que é um tema importante, porque aqui nós estamos falando de equilíbrio, sim, entre os gêneros, sim, mas nós estamos falando de um esporte muito mais fortalecido. Também estamos falando de desempenho esportivo quando falamos de mais mulheres. Não estamos só falando de equilíbrio, estamos falando de um esporte amplamente e exponencialmente mais fortalecido. Então, em nome do CBC, quero agradecer muito a presença de vocês. Entretanto, eu já pedi autorização para a diretoria do CBC para dizer o quanto, para mim, foi importante e emblemático novamente ter a presença de vocês. Como homem também que sou marido de uma mulher, sou pai de uma menina, mas também sou pai de um menino, onde nós falamos abertamente e intencionalmente desses temas. A mensagem aqui é que todos possamos levar cada vez mais esse debate para as nossas organizações e as nossas entidades, porque não é só uma narrativa que temos à vontade, que é necessário ter equilíbrio. Nós estamos falando aqui de igualdade e equidade, mas também de desempenho e de estratégia inteligente. No princípio, onde as mulheres não podiam nem mesmo assistir os Jogos Olímpicos da antiguidade, eles não tinham informações. Hoje nós não temos mais desculpas, nós não temos mais bengala. As informações estão à disposição. Nós precisamos ser inteligentes o suficiente para, de fato, debater, até o ponto que não seja mais necessário debater, até o ponto que a gente não precise mais usar o gênero para caracterizar ou qualificar. Tem uma frase, Isabel, da tua apresentação, que diz assim: linguagem inclusiva sem marcador de gênero.
vai chegar um momento, não é mais utopia, não é mais sonho, tem que ser o nosso objetivo, que nós não precisemos mais de marcador de gênero. Simplesmente vamos nos tratar pelo aquilo que somos, sem precisar citar o gênero. Então, assim eu agradeço muito vocês. Não é pensando assim, seleção feminina, a gente não fala seleção masculina, né? A gente precisa falar, é seleção do Brasil, é seleção dos atletas do Brasil e atletas que representam da melhor forma, e com certeza Santiago está aí para provar isso, né? Esse equilíbrio de medalhas, as mulheres performando efetivamente, principalmente aquelas que têm seus espaços garantidos e estão aí sendo vistas, valorizadas e demonstram isso com treinamento e performance e medalhas, que é o objetivo, né? Para que uma próxima geração chegue mais forte, entendendo seus papéis e que não existem essas diferenças, que é o que onde a gente quer chegar. Então, muito obrigada. E agradecer a Giana também, que me convidou. Um beijo, obrigada, tá? E para finalizar, gente, eu pedi autorização da Giana hoje pela manhã. Como pessoalmente para mim teve muito valor, eu gostaria de presenteá-las com uma simples lembrança, que é meu projeto literário, já com uma dedicatória especial para vocês, sem marcador de gênero. Muito obrigado, viu? Obrigado mesmo.